Bom dia, queridos amigos que me acompanham nesse diário de um consultor de empresas. Estamos iniciando a edição desta quarta-feira, 30 de outubro de 2024, e vamos falar um pouquinho sobre como as coisas acontecem nas diferentes épocas da economia, especificamente na que nós estamos vivendo agora. Muitas vezes, diante de determinadas realidades, as pessoas perguntam: por que isso é assim? E não encontram, ouvem e recebem qualquer resposta ou explicação. De tempos em tempos, como nos alertou Peter Drucker lá atrás, em 1968, no seu monumental livro Uma Era de Descontinuidades, por uma série de razões e motivos, eclodiram mudanças radicais na economia e os novos habitantes da Terra não conseguiram entender o mundo em que seus avós viveram, seus pais nasceram e que agora os seus netos estão se defrontando com. É o momento que vivemos agora, no mundo, hoje, diante do tsunami radical e disruptivo que vem dando origem a uma espécie de segundo tempo da história da humanidade. Muito especialmente, mesmo tendo começado 40, 50 anos antes, a partir da virada do milênio. Depois que permanece ocorrendo uma disrupção da dimensão com a qual estamos convivendo nas últimas décadas, os que conseguem acordar e abrir os olhos descobrem as mega oportunidades decorrentes de uma espécie de caos instalado. E assim, durante algumas décadas, sem barreiras formais, sem regulações e leis, novas empresas e negócios brotam, crescem, prosperam de forma e velocidade alucinantes, mediante as possibilidades de se escalar pelas conquistas tecnológicas. Depois de algum tempo, acordando do pesadelo, os estados começam a reagir, tentam dar uma ordem mínima às coisas e vão brotando gradativamente normas, leis, regulamentos nas diferentes partes do mundo. Diferente da ordem natural das conquistas da civilização, primeiro nascem e se constroem os novos negócios e depois, muito depois, parte-se para as suas regulações. E é exatamente esse o momento que começamos a viver no mundo. De 2020 para cá, é raro o dia em que as plataformas de comunicação não tragam notícias de restrições que vão sendo colocadas às novas empresas ou empresas da nova economia em diferentes partes do mundo. Semanas atrás, por exemplo, notícias procedentes da União Europeia, onde hoje se concentram os maiores questionamentos e contestações sobre as chamadas, aspas, apropriações indébitas realizadas pelas empresas da nova economia, diante da inexistência de qualquer regulação. Segundo a União Europeia, e a partir de investigações, o registro de que, aspas, o Google viola as leis antitrust e inibe a concorrência, fecha aspas. A rigor, essa denúncia diz respeito ao Google, mas de certa forma envolve todas as demais empresas da nova economia que aditivam suas alavancagens pela gestão livre de dados e com o suporte da inteligência artificial. E ameaça proibir parcela expressiva dos serviços de publicidade que essas novas empresas seguem vendendo. De certa forma, e ao decidir que o Google tenha que vender parte do seu negócio de publicidade, é que chegou à conclusão que seguir aplicando multas vai se tornando ou se revelando insuficiente. Assim, depois de 20 anos, no mínimo, de céu de brigadeiro, as chamadas Big Techs, mais filhos, tios, sobrinhos e netos, começam a se defrontar agora com chuvas fortes e intermitentes e com muitas tempestades pelo caminho. Por essa razão que tinham tanta pressa. Queriam ocupar a maior parte do território possível, porque quando a poeira do tsunami começasse a baixar, quando começasse a ressaca das cobranças e prestações de contas, pudessem se desfazer de muitos anéis, mas preservando, se possível, a totalidade dos dedos. E é exatamente isso que estamos começando a assistir e assim seguiremos, no mínimo sendo otimista, até o final desta década. Mas eu acho que avança por toda a próxima década também. Bom dia e até amanhã.